O Ministério do Turismo, a TV Cultura, a CPFL e Bradesco estão juntos para levar mais cultura até você. Vê-se de cima o prédio da TV Cultura. Ele tem parede cinza e é rodeado de árvores. Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas, mantenedora das rádios Cultura FM e Cultura Brasil e da TV Cultura de São Paulo. Bem-vindos à TV de premiados programas infanto-juvenis, Logo do Roda Viva e Jornal da Tarde. de entretenimento e informação. A TV que leva educação e cultura para a sua casa todos os dias. A nossa fundação opera também a TV Rá-Tim-Bum, canal infantil por assinatura, e os canais digitais de multiprogramação, TV Educação. Em azul, o logo da Univesp TV. Olá, eu sou Cris Maxud, apresentadora aqui da TV Cultura de São Paulo. Cris é branca, tem cabelos ruivos e usa uma máscara cobrindo nariz e boca. Na portaria, um segurança aponta um termômetro para o rosto de Cris. Convido agora a todos vocês para conhecer um pouco desse mundo mágico que é a nossa televisão. Sobre um fundo roxo e laranja, o logo da TV Cultura em branco. Cris caminha dentro do estacionamento cheio de carros. A fachada do prédio é pintada em verde. O logo da TV é de metal e fixado na parede. Este é o CMA, Centro de Memória Audiovisual, que guarda um pouco da história da nossa TV. O CNA é uma sala de paredes coloridas repleta de objetos e figurinos de programas da TV Cultura, como a Cobra Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum e uma maquete da Vila Sésamo. Não fica só aqui. Uma série de fotografias de momentos da TV Cultura está disposta em uma mesa preta protegida por um vidro. O acervo de programas realizados ao longo de mais de 50 anos de história é organizado e catalogado pelo SEDOC. Imagens sequenciais de diversos programas da TV Cultura, como Cocoricó e Senhor Brasil. Quero ver quem percebe a diferença. A ceia de hoje é Michelangelo, muito bem! Vocês viram a Zack Zack por aí? Não, eu não vi, não. Você viu, Lilica? Não, Você viu, Ju? Preciso um gemido grego para começar esse programa. Agora vocês vão conhecer o lugar da magia, o Departamento de Efeitos Especiais. Vê-se de perto um tronco de árvore com a cobra celeste saindo por um buraco. Ela tem a pele rosa e longos cílios. Um homem usando um jaleco branco e máscara de proteção está pintando um pequeno globo terrestre. Que sonho essa sala, né? Tantas criações que saíram daqui. Verdade, Cris, olha só, parece que a gente... Júlio César de Souza, técnico em efeitos especiais. Ele é negro de cabelos cacheados. São tantos objetos, né? Eu fico me lembrando, assim, por exemplo, da abertura do primeiro Rá-Tim-Bum, que era uma mistura de objetos reais com animação, então, assim, era uma coisa super desafiadora. Daí depois veio o Castelo, que trouxe mais outros conteúdos e outras possibilidades, até chegar no Cocoricó, que é aquela coisa tão lúdica. Na sequência veio a Ilha Rá-Tim-Bum, Extremamente violenta. que aí o desafio era fazer uma floresta no estúdio. Putz, que coisa desafiadora, né? Construir cada planta, cada planta exótica, né? E hoje a gente tem o quintal, que dá continuidade a todo esse nosso sonho de infância, né? Uma criança feliz. Tem até o Cocoricó na cidade, né? Que eu acho que o programa, ele inicialmente ele tá lá no meio rural, né? Quando ele vem para a cidade, então assim, você faz essa ligação entre esses dois polos, né? Então assim, eles começam a ter outra linguagem, outro visual, né? Outros elementos da cidade. Então, é muito legal. Um grupo de homens usando capacetes de proteção monta um cenário no estúdio. Os ambientes dos programas são criados pela cenografia. Aqui trabalham cenógrafos, produtores de objetos, contra-regras. Criatividade é o que não falta aqui. Tatiana Pacheco, coordenadora de cenografia. Ela é branca de cabelos castanhos. Ela e Cris estão ao lado de um microfone prateado. Faz parte do cenário de qual programa? Do Talentos. Foi feito por um musical. O Talentos é um programa que cada gravação tem um musical. Sobre a imagem de um palco, o nome do programa, Talentos. Fora o Talentos, que é um reality, temos jornalismo, que no jornalismo tem que ser um cenário mais sóbrio por conta de notícias. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal da Tarde. Também temos o Persona, que mudou recentemente por conta do coronavírus, tivemos que colocar um painel de LED. A criação tem que sempre ser feita dependendo do gênero do programa, quem que é o público-alvo.
Então a gente tem que sempre pensar nisso. Cris está em um estúdio iluminado em tons de rosa, azul e roxo. Na fotografia está a iluminação, a fotografia. E esses profissionais fazem um trabalho que valoriza o cenário, como é o caso do programa Talentos, que revela artistas do teatro musical. Como é que essas áreas se conversam, se conectam? Jaime Nakayama, diretor de fotografia. Joime Nakayama, diretor de fotografia. Ele é branco e tem cabelos curtos e grisalhos, usa máscara de proteção. Isso dentro de um programa 3D, onde a gente já consegue fazer as simulações, posicionamentos de câmeras, lentes, estudo dos materiais, texturas, para reflexão da luz. Porque eu trabalho com a luz incidente e o cenário trabalha com a luz refletida. Isso que compõe a fotografia. E sabe quando você está assistindo a TV e entram umas animações, uns mapas na tela? Quem cria tudo isso é a equipe da computação gráfica. Fazer arte é com eles. Samuel de Souza, coordenador de computação gráfica. Ele é branco e tem cabelos cacheados. Usa máscara cobrindo o nariz e a boca. Os programas da TV Cultura, de acordo com o conceito de cada programa. Quintal da Cultura, né, o público infantil, a gente trabalha de forma mais lúdica, com cores mais vivas, né? A gente tem humor, que é um humor de interrupção, um humor mais físico, que é diferente de um humor de um Provoca, que é um programa de entrevistas, né? Que é um humor para adultos. Abertura do Provoca, sobre um fundo preto, imagens do apresentador Marcelo Taz. A gente fez uma vinheta interessante, né, de stop motion, pro dia da animação, né? Animação de uma pessoa construindo um cupcake decorado com confete. Uma vela está no topo do bolinho, 100 anos de animação no Brasil. Vamos seguir. Cris está de blusa marrom e calça laranja. Ela passa por um corredor de paredes verdes e chega em uma área gramada. E no meio do caminho tem uma árvore. E essa árvore tem história. Casa da Hipácia do seriado Ilha Rá-Tim-Bum. A árvore está com o tronco cortado ao meio. Ela tem grandes raízes e é oca por dentro. Cris entra e olha para as paredes internas do tronco. Imagens do programa Ilha Rá-Tim-Bum. Hipácia está sentada dentro da árvore. Ela é branca, de cabelos pretos e lisos. Ela segura um tecido. Hipácia, a feiticeira bondosa que fugiu de Alexandria trazendo documentos históricos. Poderosa Isis. Oi, tudo bom? Cris sobe uma escadaria. As paredes estão enfeitadas com quadros coloridos. Agora, quando se fala em programa de TV, tem uma função que é a alma do negócio, a produção. É a produção que organiza tudo, que está no processo do início ao fim. Neste grande salão, trabalham as produções de vários programas da TV. A sala tem o piso verde e as paredes brancas. Mesas de madeira equipadas com computadores estão espalhadas pelo salão. Imagens sequenciais das aberturas de vários programas da TV Cultura, como Papo de Mãe, Senhor Brasil e Quintal da Cultura. No momento, a maior parte dos profissionais está em home office, mas a sala já está preparada para receber as equipes de produção com todos os cuidados necessários. E aqui, parte da equipe do programa Metrópolis. Sula Vlachos, coordenadora de produção. Ela é uma mulher branca de cabelos pretos e lisos. Usa uma camisa estampada e máscara tampando o nariz e a boca. Olha, é possível, mas dá trabalho, porque é tudo feito à distância, né? Então a gente conta muito com as redes sociais, com o WhatsApp, as nossas reuniões. Todo o programa é feito um grupo das pessoas que estão trabalhando naquele programa. Esse vídeo não poderia ser realizado se não fosse a nossa produtora Gisele. Ela está por trás de tudo isso. Então você vai contar um pouquinho, primeiro sobre esse vídeo, a produção, e um pouco sobre o que é ser produtora. Gisele é branca, tem cabelos castanhos e cacheados presos para trás. Ela usa uma máscara de proteção azul. Eu tive que ficar via WhatsApp o tempo inteiro organizando a agenda de todo mundo, o horário que podia estar aqui ou que estaria aqui, e organizar toda uma OD, que é uma ordem de gravação, por dia, e fazendo também toda uma logística para a gente não ficar indo e voltando nos departamentos à toa. Coordenar um programa é entender tudo do programa. Então, assim, eu tenho que ver, saber do figurino, né? Eu tenho que saber como você vai estar vestida, o seu cabelo. Eu tenho que organizar com todos os departamentos para a coisa andar. Eu tenho que chegar num diretor com tudo para ele, lindamente. O convidado, quando é infantil, tem que ver quando tem efeitos. Que trabalhar com boneco é uma outra situação, trabalhar com uma pessoa, com entrevistas e convidados. Então, cada um é um leque imenso e, assim, eu adoro. E daqui da produção, a gente vai conhecer as áreas responsáveis pelo figurino e a maquiagem.
Gente, esse é o figurino do Quintal da Cultura. Olha Cris só. puxa uma roupa vermelha com ornamentos dourados da arara. Ela coloca uma pantufa de coelho cor-de-rosa nos pés e dá um pulo. E aquele ali é o Edinho que cuida desse figurino. Né, Edinho? Me conta como é que são essas produções, como é que foram essas... Edson Braga, figurinista. Ele é branco, careca, usa óculos e máscara de proteção. Né, que chega da produção do programa e com as necessidades de cada personagem, que seriam os 4 que são fixos, a Doroteia e o Rodrigo, né? E daí, em cima disso, a gente vai fazendo criações, customizando, elaborando, às vezes tentando reaproveitar coisas do nosso acervo, porque hoje em dia essa coisa da reciclagem ficou forte nesse sentido de a gente reaproveitar os materiais, né? Então, em cima disso é que a gente vai fazendo toda essa customização, esse trabalho de compor cada personagem. Os personagens Ludovico e Doroteia estão no estúdio do Quintal da Cultura. E é a Cidinha que cuida do nosso figurino, né, Cidinha? Sim. Ai, que... Cida de Souza, figurinista. Ela é uma mulher negra de cabelos cacheados e curtos. O programa é por setor, como é que é? Lá pro programa, né? Eu visto assim, várias meninas maravilhosas. Você é uma delas, adoro. Você faz variedade, né? Cultura, umas coisas. Então você usa umas roupas mais descontraídas, né? E eu faço jornal também, no caso da Karen Bravo, Ana Paula Couto, a Vera Magalhães, que são programas mais sérios, né? A Didi, então a Didi é uma pessoa que é também bastante colorida, né? O funcionário dela pode usar um monte de coisa, é um programa também de cultura e variedade. Muito atuais para o Brasil de hoje. E agora a gente vai dar uma espiadinha para ver quem está se maquiando. Cris caminha por um corredor e chega ao camarim de maquiagem. Olha só! Adriana Couto, do programa Metrópolis. Agora você vai para maquiagem, cabelo. Eu vou. E daqui a pouco? E daqui a pouco é o estúdio. Adriana Couto é uma mulher negra de cabelos trançados. Ela está sentada em uma cadeira preta giratória. Dessa técnica do airbrush para maquiagem convencional que a gente fazia antes. Nil Moreira, coordenador de maquiagem. Ele é branco, tem cabelos pretos e curtos e usa uma máscara de proteção. Aqui o aerógrafo, que ele é conectado num compressor de ar, né? E você deposita o pigmento aqui e aí você vai pulverizando na pele. Essa maquiagem ela foi desenvolvida justamente para a leitura das câmeras, né? HD, 4K e 8K também. Também ninguém toca na pele. Isso, é muito mais higiênico também a questão, porque você acaba não tendo muito contato, você dispensa totalmente os pincéis, né? Então você consegue fazer tudo com airbrush. Pronta? Né? Pronto. Cris se levanta da cadeira e passa a mão nos cabelos olhando para o espelho. Ela sai do camarim e vai até os estúdios. E agora, um momento super esperado. A gravação de um programa no estúdio. Sobre uma porta preta, um painel luminoso com a informação no ar escrita em vermelho. Cris entra no estúdio. Nós estamos preparando para a gravação do programa Metrópolis. E a direção passando as orientações. Visual do jardim com a obra do Martins. Então enquadra até o enquadramento muda. Mas ao invés dela caminhar muito, mais de tentar uma experiência dos câmeras irem mais até ela, entendeu? Quais são essas diretrizes que rolam aqui antes do programa? Marcos Maciel, diretor. Ele é branco de cabelos curtos e cacheados. As câmeras, os planos que a gente vai usar, com a Adriana, com o Cunha, que está em casa. Toda semana tem um entrevistado de telão que a gente faz remotamente, daqui com a casa dele. E agora já está se preparando para entrar no ar. Sim, Adriana Couto, apresentadora. Eletrônico falando com a editora-chefe, estão testando o ponto. E a gente vai começar daqui a pouco. E os estudantes estão aqui acompanhando tudo que acontece na TV. O que você diria para eles, Gigi? Ah, que maravilha! Bem-vindos, bem-vindos ao nosso mundo, bem-vindos à TV Cultura. E para fazer um programa, além da produção, da luz, da cenografia, da equipe operacional, tem outros profissionais que são essenciais. 3 pessoas estão sentadas de frente para um televisor em uma ilha de edição. O diretor de TV escolhe as imagens de cada câmera que está posicionada no estúdio. Cenas essas previamente marcadas pela direção do programa. E seleciona uma sequência delas que serão gravadas ou transmitidas ao vivo. E tem também o sonoplasta, que faz o controle dos sons, microfones, efeitos sonoros, trilhas musicais. Tem muitos programas que gravam entrevistas, imagens que precisam ser editadas antes de irem ao ar.
Não é não, PC? É isso aí. Como é que funciona uma ilha de... Paulo César Dias, editor. Ele é branco de cabelo grisalho, usa máscara de proteção preta. Na timeline e vem limpando o que não vai ser utilizado. Vem seguindo o roteiro. E a gente já está na parte de finalização. Já foi editado e aprovado pela diretora. A gente pegou todo o material dessa nova fase via celular, né? De todos os apresentadores. Editamos todo o material e começa a finalização. Aí já está com o áudio finalizado, tudo. E o programa está pronto para ir pro ar. Tá na hora do Ludovico Show. Qual programa entrar no ar agora? Então, agora no ar nós estamos... Fernando Calaf Freihat, operador de controle mestre. Ele é branco e calvo. Vai entrar um boletim jornalístico ao vivo. Após esse boletim jornalístico ao vivo, dará consequência aqui o playlist, a gente faz a operação aqui de pagamento de censura, closed caption. Essa normatização dos programas é toda feita aqui. Bom, e quando a gente fala em TV Cultura, a gente fala em excelência de programação. E todo dia é definido um roteiro com esses programas todos que você vê aí da sua casa. E esse roteiro é executado aqui, da sala de controle mestre, não é isso? É isso. Agora, como é que funciona? Vocês têm o roteiro digital, mas também tem ele analógico. A programação é toda... Márcio Pauliello, coordenador de programação. Ele é branco e careca. Em cima deste roteiro, que nada mais ele é a programação que foi toda fechada e planejada pela direção. Aqui é o setor de exibição que faz a execução final desse roteiro. Então aqui é um espelho do que está automatizado. Então tudo que passa, todas as alterações, sejam dos breaks, dos intervalos, os horários de entrada dos programas, que é uma coisa que a cultura preza e respeita muito. E aqui a gente tem um outro roteiro, que é o roteiro online, que são as informações que são full times passadas para toda a rede através desse roteiro. 3 homens estão sentados em uma sala repleta de televisores e painéis de controle. Trabalho desenvolvido pela equipe das mídias digitais. Danilo Rocha Cavalcante, gerente de mídias digitais. Ele é branco e careca, usa uma camisa azul e máscara de proteção. Você está falando de um programa infantil, você está tratando do imaginário das crianças. Então você tem que tomar todo um cuidado para que ela continue ali dentro daquele universo. O jornalismo, nós acompanhamos bem a parte de Jornal da Cultura e o JT também. Fazemos ali cortes das notícias para viralizar isso nas redes. Principalmente o Roda Viva, nós fazemos uma transmissão no YouTube para as pessoas conseguirem assistir ele. Quem não consegue assistir pela televisão, depois pode acompanhar ele em um horário que está mais livre para assistir esse programa. E ele é um programa muito moderno, porque ele serve para você assistir no YouTube, serve para você escutar através de um podcast, e você também pode acompanhar pílulas dele no Facebook, no Twitter. E agora a gente vai conhecer o jornalismo, onde são pautados e editados programas que são referência na TV brasileira. Sobre um fundo branco em letras azuis, o título Matéria de Capa. Sobre a imagem de um galho de folhas verdes, o texto Repórter Eco. Sobre a imagem da ponte estaiada, o texto Opinião. O título Revista do Esporte sobrepõe a animação de uma bola de futebol. Sobre uma imagem do globo terrestre, o título em letras azuis, Jornal da Cultura. Em letras brancas garrafais, o logo do programa Roda Viva. Rua, para saber como é que é esse dia a dia, né? Rodrigo Piscitelli, repórter. Ele é branco de cabelos curtos e pretos. E isso ao mesmo tempo é estimulante, né? Porque você está fazendo sempre coisas novas, coisas diferentes, aprendendo coisas novas e portanto é sempre um desafio a cada dia. Para os repórteres, a vida começa aqui pegando a pauta e aí é rua. Essa aqui é a Rua 1 da comunidade Córrego do Feijão, a primeira a ser atingida pelo rompimento da barragem. Chegamos ao núcleo de acessibilidade Flix, um departamento de extrema importância quando se pensa em inclusão social. O núcleo de acessibilidade tem paredes brancas ornamentadas com hexágonos coloridos. Acima de uma porta, o texto em uma placa luminosa. No ar, uma mulher de cabelos cacheados está sinalizando em libras. Nossa, que trabalho incrível! A gente não tem dimensão, né? Nem faz ideia do que acontece aqui, né, Fernanda? Fernanda Sabino, supervisora de acessibilidade. Ela é branca, tem cabelos ruivos e lisos e usa uma máscara de proteção. E hoje a gente atende mais de 4 canais, com closed caption, audiodescrição e libras, alguns 24 horas, outros 30 horas semanais. Mas a gente está possibilitando acesso à informação a todas as pessoas sem discriminação. Tem lá no fundo closed caption, que são aquelas, como se fossem aquelas legendas, né, que passam por baixo do vídeo dizendo o que cada pessoa está falando, que é quase o mesmo público-alvo das libras,
são para aqueles que não entendem a língua brasileira de sinais, e a Libras é para aqueles que não entendem o português, né? Não sabem o português ainda. E a gente tem também a audiodescrição, que facilita a informação para aqueles que não enxergam, que têm baixa visão. Até as pessoas com dislexia ou idosos também são beneficiados da audiodescrição. Imagens sequenciais da Avenida Paulista, Teatro Municipal e das ruas da cidade de São Paulo. E não poderia faltar nesse passeio a boa música da Orquestra Jazz Sinfônica Brasil. O grupo traz para a TV Cultura arranjos exclusivos que mesclam o erudito com o popular. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Cris Maxud. Um pouco mais sobre esse mundo mágico da televisão, nós convidamos Caru Alves de Souza, produtora, roteirista e diretora. Começou sua carreira produzindo mostras e festivais de cinema, como a Mostra do Audiovisual Paulista, Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Sua estreia na direção de ficção aconteceu em 2011, com o curta-metragem Assuntos de Família, premiado pela Prefeitura de São Paulo. Seu mais recente trabalho, o longa Meu Nome é Bagdá, foi premiado em 2020 com o prêmio do júri de melhor filme na mostra Generation do Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Berlinale. Com vocês, Caru Alves de Souza. Em uma ligação por vídeo, Caru está diante de uma sala com um sofá marrom à direita e uma mesa com pequenas estátuas à esquerda. Ela é uma mulher branca de cabelos escuros, ondulados e médios, com o lado esquerdo raspado. E poder estabelecer esse diálogo com as gerações mais jovens, né? Que pena que a gente está nesse contexto de pandemia e eu não posso estar, né, no mesmo lugar que vocês, mas, enfim, vamos tentar falar remotamente, né, que é um pouco estranho ainda para mim, mas, enfim. E é um prazer estar aqui na TV Cultura de volta, porque eu comecei, as primeiras coisas de audiovisual que eu fiz foi na TV Cultura. Então, eu logo chego nessa parte da minha vida. Mas foi a minha primeira casa, digamos. Não fui contratada, não era contratada pela TV Cultura, mas era um departamento que a TV Cultura tinha ou tem de produção independente. Mas eu vou começar falando um pouco da minha trajetória, né, no cinema. Venho de uma família de cineastas, né? Meus pais são cineastas. Sobre um fundo azul, vê-se 3 fotografias dos pais de Caru. Já fez muita coisa aqui na TV Cultura, através desse núcleo, né, de produção independente. E meu pai se chama Francisco César Filho, fez uns curtas muito interessantes no começo dos anos 90 e depois foi um pouco mudando para produção, para ser um produtor cultural, né? Então, hoje em dia, ele é diretor do Festival Latino-Americano, é curador de outras mostras, como a Mostra Ecofalante. Então, desde muito pequena, eu frequento esse mundo, esse universo do cinema, né? Desde os meus 4 anos. Então, vê-se fotografias de Caru na infância, junto aos pais. Cinema. Eu, desde muito pequenininha, fazia, por exemplo, figuração nos filmes dos meus pais, ou até trabalhava, né, enfim, ajudava, né, na produção dos filmes, principalmente dos curtas, né. E então eu cresci nesse ambiente assim do cinema, o que me facilitou muita coisa, né, porque quando eu comecei a trabalhar na área de cinema, eu já sabia como funcionava, já conhecia as pessoas. E isso, de fato, é um privilégio, né? Porque é uma área muito fechada, né? Muito difícil de entrar, antes mais do que agora. Então, para mim, eu não tive essa dificuldade, né? Mas também por ser, né, de uma família de cineastas, eu nunca, paradoxalmente, eu nunca pensei em fazer cinema. Né? Eu sempre quis fazer outra coisa, porque era uma profissão muito ligada aos meus pais. E eu, enfim, queria seguir meu próprio caminho, aquelas coisas de quando a gente é jovem é muito importante, né? Você, enfim, ter essa coisa de trilhar o próprio caminho, né? Então, logo que eu
quando eu comecei a pensar em fazer faculdade, eu decidi fazer faculdade de História, prestei o vestibular e passei, fiz História, tenho bacharelado e licenciatura em História pela Faculdade de Filosofia, né, da USP, FEFELESH, enfim, me formei e ia ser professora de História, que era o meu desejo na época. Mas desde que eu entrei na faculdade, para ganhar dinheiro, que eu precisava trabalhar, eu trabalhava na área de cinema. Então, eu produzi mostras, sempre na área de produção. Produzi mostras, eventos de cinema, trabalhei 2 anos na MTV, né? E fazia essas coisas para ganhar dinheiro. Não era meu desejo trabalhar na área de cinema. Meu desejo era me formar, pegar ali meu diploma de licenciatura, prestar um concurso e ser professora de História na área, na faculdade, nas escolas públicas, né? Porque eu tinha uma coisa muito... Por eu ter feito faculdade numa universidade pública, eu achava que eu tinha que devolver essa formação que eu tinha, né, recebido do Estado para o Estado. Então, eu nunca quis dar aula em escola particular. Mas quando eu me formei, eu pensei, gente, eu já estou trabalhando nessa área há tantos anos, por que eu vou mudar de área de repente? E paralelamente a isso, eu fiz como ouvinte na Escola de Comunicação da USP um curso de roteiro com o professor Rubens Rewald, e eu adorei escrever roteiro. Não me surpreendi um pouco com isso e adorei. E os roteiros que eu escrevi foram muito bem recebidos pela classe, pelo professor. E conversando com ele, ele falou: Caru, eu acho que você tem um talento aí, que não deve ser desperdiçado. E eu pensei, eu falei, nossa, que estranho, eu nunca tinha nem pensado em fazer alguma coisa criativa na área de cinema, porque eu sempre comecei na área de produção. E aí comecei a falar, pode ser. E aí escrevi um roteiro baseado, enfim, num roteiro que eu tinha escrito já para esse curso que eu fiz na ECA. Vê-se cenas do curta-metragem Assunto de Família. Pessoas estão sentadas em uma sala de estar com pouca iluminação. Assunto de Família, que é o meu primeiro curta-metragem. Mas antes disso, eu já estava trabalhando já na área de cinema, na área de produção, porque logo que eu me formei, eu montei uma produtora chamada Tangerina Entretenimento, junto com a minha mãe, a Tata. Nós criamos essa produtora e eu já estava, antes de fazer o curso, já estava fazendo trabalhando nessa produtora. E aí também muito mais numa área administrativa, de produção, produzindo os filmes da minha mãe. Quando a gente recebeu um convite da TV Cultura, através desse núcleo de produção independente, né? Quem estava à frente desse núcleo na época era o Vaguinho, e ele, enfim, sabendo, né, que a gente estava montando essa produtora, que estava no começo, convidou a gente para fazer um documentário, um episódio de um documentário para a TV Cultura, que era uma série Grandes Personagens Brasileiros. Cada episódio era sobre um artista, um personagem, alguém importante do Brasil. Vê-se a abertura do programa Grandes Personagens Brasileiros, seguido por cenas do episódio sobre o fotógrafo e arquiteto Cristiano Mascaro. E eu propus para ele, Vaguinho, você quer usar um pouco e me aceitar não só como produtora, mas como diretora, né? Isso a Tata e eu propusemos a ele, né? E ele apostou. Então, assim, eu posso dizer que a minha primeira aposta como uma pessoa, enfim, uma diretora, foi a TV Cultura que fez. Porque eu não tinha dirigido nada ainda e tinha um curtinha de web
E o Vaguinho realmente arriscou e apostou em mim. Uns anos depois que eu fiz esse documentário sobre o Cristiano Mascaro, o Vaguinho me convidou de novo para fazer parte dessa série Voilá Brasil, ser uma das diretoras. Eram 5 diretores convidados e produtoras, né, para fazer essa série onde cada episódio versava sobre algum aspecto da relação entre Brasil e França, por isso que chama Voilá Brasil. E tocou a mim fazer um episódio cujo tema era história, e eu fiz um documentário chama Vestígios, e é sobre as relações históricas do Brasil com a França em 2 povoadinhos, 2 pueblinhos, assim, 2 cidadezinhas de Minas Gerais, que tem, evidentemente, uma ligação forte com a história francesa, né? Nas cenas do episódio, acompanha-se agricultores trabalhando em um campo extenso, uma mulher cozinhando em fogão a lenha e uma entrevista com um casal de idosos. A TV Cultura muito ativa na criação, inclusive, desses documentários, né? Os roteiristas dos documentários eram contratados da TV Cultura. Então foi um projeto muito legal que resultou em documentários muito interessantes, assim, todos ficaram muito interessantes. E isso tudo eu fiz já dentro da produtora Tangerina Entretenimento, né? E aí depois desses documentários foi que eu recuperei aquele roteirinho que eu tinha feito lá atrás no curso de roteiro e apliquei para um edital de curtas-metragens que tinha na Prefeitura de São Paulo e ganhei. E aí foi meu primeiro trabalho como diretora e roteirista de ficção, que para mim também foi uma surpresa ter feito, né, ter entrado na ficção, porque pela minha formação em história eu achei que eu sempre ficaria um pouco mais conectada ao documentário, né? Eu achava que tinha mais a ver com a minha formação. Mas assim que eu fiz esse roteiro e dirigi o assunto de família, eu me apaixonei por fazer ficção e esse curta foi muito bem, assim, teve uma carreira brilhante, assim, excelente, em festivais, foi para, eu não sei, dezenas de festivais ao redor do mundo, foi vendido para Portugal, foi vendido para o Reino Unido, foi vendido para o Brasil. É um curta que até hoje eu recebo convite para passar, para entrar na plataforma. Agora eu acabei de receber um convite para entrar na plataforma de um dos principais festivais dos Estados Unidos, né? Eles estão criando uma plataforma de streaming. Enfim, é um curta que gerou receita, assim, para a produtora. Incrível, a gente deu muito. E então aí eu fiz esse curta e um pouco abandonei o documentário para fazer ficção. Então eu apliquei para outro edital da prefeitura, para um curta infanto-juvenil que chama O Mundo de Ulin e Oilute, que ganhei um edital, foi um curta que também, enfim, teve uma... Cenas do curta-metragem, 2 crianças brincam separadas por uma janela amarela. Isso eu fui escrevendo roteiros para longa, não tanto para dirigir, mas mais para escrever, e eu seria roteirista e faria mais alguns curtas e depois eu dirigiria meu primeiro longa. Mas aí eu escrevi o roteiro de um longa que chama De Menor, que é meu primeiro longa como diretora, que ganhou um edital de baixo orçamento. No longa-metragem De Menor, vê-se um casal em uma praia, seguido por cenas dos mesmos personagens em uma casa. Foi muito um depois do outro, assim, realmente aconteceu tudo muito rápido, assim. E aí esse filme De Menor eu fiz em 2012, 2013, mais ou menos, e também foi um filme que acabou indo muito bem em festivais, né? Estreou no Festival de San Sebastián, que é um festival muito importante na Espanha, enfim, foi para muitos outros festivais, vendi para HBO e tal, foi muito legal. E paralelamente a isso, escrevendo roteiros e tal.
uns anos atrás eu já tinha escrito um roteiro que chamava Bagdá, que foi para um laboratório de roteiros, né, do SESC, mas que eu estava lá meio esquecidinho. Eu escrevi ele antes de fazer os curtas, então eu emendei documentário, curta, longa, e tinha esquecido ele. Logo depois que eu fiz o D Menor, eu dirigi uma série documental, a segunda temporada de uma série. Cenas de jogadores em um campinho de futebol. TV, que chama Causando na Rua. Fiz mais algumas coisinhas e estava pensando no meu próximo longa e falei, vou recuperar esse roteiro do Bagdá. E aí eu comecei com esse roteiro do Bagdá, conversando com uma amiga minha, produtora, Rafaela Costa, que já tinha sido produtora executiva dos meus filmes pela Tangerina. A Rafa falou, olha, cara, eu tô querendo começar a produzir pela minha produtora, Manjericão e tal. Poxa, eu gostei tanto dessa ideia do Bagdá, e a gente tomando cerveja num bar, não sei o quê, começamos a viajar, não sei o quê. Eu falei, Rafa, por que eu não levo o Bagdá para Manjericão e a gente faz uma coisa juntas, né, pela produtora dela? E aí a gente começou a fazer, a pensar, passamos, né, o projeto da Tangerina para Manjericão, do Bagdá, e eu comecei a reescrever o roteiro, e aí virou esse filme chamado Meu Nome é Bagdá, que ganhou Berlim. Acompanham-se os bastidores das gravações do filme Meu Nome é Bagdá. Enfim, continuará entre a Manjericão e eu. Então agora eu estou dividida, né? Eu faço coisas pela Tangerina, que é a minha produtora, mas eu também faço coisas pela Manjericão. E pela Tangerina ainda, eu agora, nesse momento, acabei de escrever uma série baseada no meu primeiro longa, D Menor, uma série de ficção, e que vai ser veiculada pelo canal Cine Brasil TV, mas que com a pandemia eu só consegui escrever o roteiro e a gente está esperando poder voltar a filmar para filmar a primeira temporada. E pela Tangerina também nós ganhamos um edital que chama Núcleos Criativos, que são vários, a produtora ganha dinheiro para desenvolver vários projetos, e um deles é a segunda temporada do D Menor. Então, ainda bem, eu tenho trabalho para o ano inteiro. Durante a pandemia, isso não é uma regra, na verdade é uma exceção, porque a maior parte das pessoas não está trabalhando por conta da pandemia. Então, é muito legal isso. E, paralelamente, estou ainda, enfim, vou lançar meu filme, Meu Nome é Bagdá, ele está, enfim, viajando o mundo, né? Em festivais e tal, ganhando prêmios por aí. E estou já desenvolvendo meu próximo projeto com a Manjericão, que é um longa de ficção também, chamado Corações Solitários. Então, um pouco essa é a minha trajetória no cinema, além de dirigir, produzir, né, todos os filmes da Tangerina e da Manjericão eu assino como produtora. Então, além de escrever, dirigir, eu também produzo. É claro que os filmes dirigidos pela Tata, eu assino a produção também, né? Aí eu fico realmente mais na produção. E os filmes que eu dirijo, eu faço a produção, mas em algumas fases, né? De toda a produção do filme. Mas, além disso tudo, eu ainda participo de júris, então tem um festival me convida para ser júri e dar prêmio para alguns filmes. Agora, o último júri que eu fiz parte da Ecofalante. Também participo de comissões de seleção de festivais e de laboratórios de roteiro. Então, o que eu faço? Eu vejo os filmes, todo mundo escreve um filme, eu vejo os filmes junto com uma comissão e a gente seleciona para participar do festival. Ou em laboratório de roteiro também,
eu leio os roteiros e, junto com uma comissão, a gente seleciona os roteiros que vão participar do laboratório. Além disso, eu tenho uma outra atividade paralela. Tem muita coisa que dá para fazer no cinema. É uma área muito diversa, sabe? Dá para diversificar bastante e aprender muita coisa e viver muita coisa. Eu também fiz parte de uma experiência muito interessante, que foi participar da diretoria coletiva da ABD de São Paulo, que é a Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas e de Cinema de Baixo Orçamento, que foi uma direção coletiva mesmo. A gente tinha uma diretoria colegiada, horizontal, e a gente teve como proposta da nossa gestão tensionar um pouco as políticas públicas, né? Ou seja, a nível federal, municipal e estadual, para que o cinema de baixo orçamento, o cinema de curta-metragem e o documentário tivesse mais políticas públicas voltadas para eles, né? Então, foi uma gestão que a gente, nas reuniões, né, com prefeitos, governadores e Ancine, a gente causava um pouco um barulhinho ali para chamar atenção para esse tipo de cinema, e fizemos outras ações. Então, foi uma gestão muito legal, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte e que, enfim, conseguiu um pouco fazer um barulhinho. E eu também faço parte de 2 coletivos, um coletivo que não é só de audiovisual, mas é um coletivo artístico, político, que chama Coletivo Casa da Lapa, que reúne gente de muitas áreas, de cinema, de design gráfico, de colação de lambe-lambe, né, arte de rua, de jardinagem. Então, é um coletivo que é estabelecido numa casa, na Lapa, na verdade é na Vila Pojuca, e cada um, enfim, ocupa uma sala dessa casa, uma casa grande, e a gente, enfim, trabalha, né, nesse lugar, mas também faz coisas coletivas, como, por exemplo, exibição de filmes, ocupação de territórios, colação de lambe-lambe, jardim agroecológico pela cidade. Então, são inúmeras ações que a gente faz, mas sempre com esse caráter coletivo, horizontal, que é uma coisa muito diferente da minha atividade no cinema, que é mais clássica. O set dos filmes é clássico, tem a hierarquia ali, né? E é um pouco como funciona qualquer set de cinema, assim, não é muito diferente. E também faço parte do coletivo Vermelha, que é um coletivo feminista de mulheres do audiovisual, onde a gente propõe ações de reflexão e também ações criativas, né, para discutir a igualdade de gênero e raça no audiovisual. Então, é bem assim, né? Eu acho que no audiovisual você pode fazer muitas coisas, assim, e ter experiências muito diferentes. Eu tenho um pouco essas 2 experiências, né? Essa coisa mais coletiva e uma coisa também de um set mais tradicional no cinema. E o que eu queria um pouco também falar para vocês, porque eu tenho um pouco uma trajetória que não é super excepcional, mas que combina coisas que nem sempre, né, nem sempre estão juntas, né? Por exemplo, uma característica da minha carreira muito forte, que é essa junção entre ser diretora e produtora. Isso traz uma característica muito distinta para a minha atuação, inclusive como diretora, mas também como produtora. Porque muitos diretores são produtores, isso é bem comum até no audiovisual brasileiro, mas não é tão comum assim em geral, né? Então, essa característica, para mim, e é uma característica muito importante para mim, e que pauta muito o meu lado criativo, porque eu nunca penso criativamente sem pensar em como isso vai ser viabilizado. Digamos que o diretor, eu vou fazer uma simplificação, digamos que o diretor ele pensa criativamente como vai ser um filme,
e o produtor pensa como viabilizar essa proposta criativa do diretor. E eu faço um pouco tudo junto. Então, eu sei sempre o orçamento que eu tenho e eu crio a partir da realidade financeira dos filmes. Tento criar, às vezes é difícil. Porque a criação, vocês sabem, voa, né? Às vezes meio longe demais. Então, isso é muito importante. Isso começou a ficar muito importante para mim, e um ponto central, inclusive da minha direção, a partir do Meu Nome é Bagdá, com as conversas com a Rafa. Porque eu comecei a ficar um pouco incomodada em fazer o que boa parte dos diretores fazem, mesmo sendo produtora, fiz nos outros filmes, que é você tentar tentar encaixar uma proposta criativa que é maior que o orçamento que você tem. E isso é muito ruim, traz muita infelicidade, tanto para o diretor, quanto para a equipe, quanto para o produtor. Então, quando eu comecei a pensar com a Rafa no Bagdá, a gente falou assim, gente, vamos fazer um filme que criativamente corresponde ao orçamento que tem? E a gente começou a pensar em jeitos de fazer isso. Como isso influenciava na minha proposta criativa? Foi um filme feito completamente pensado intrinsecamente as duas coisas juntas. Então, isso resultou num filme muito mais horizontalizado, muito mais que meus outros filmes. Ainda que a gente teve uma equipe grande, era uma equipe que no set era muito mais enxuta do que boa parte das produções, e era um filme que a gente acabou fazendo muito, a sensação era que a gente estava fazendo entre amigos. Tinham pessoas novas na equipe que eu tinha conhecido naquele, enfim, só por conta do filme, mas tinha muita gente com quem eu já tinha trabalhado, muitos amigos, muitas amigas, e a gente, enfim, criou isso como molde. Por exemplo, a gente tinha pouquíssimo dinheiro para fazer esse filme. E é um filme com muito personagem, muitos atores, muitas atrizes em cena. E aí a gente pensou, bom, como fazer isso e com um orçamento baixo? Não vamos ter luz, não vamos ter maquinária, não vamos ter nada. Então a gente fez um filme sem absolutamente nada de luz. A única luz que tinha eram luzes que eram do próprio cenário. Então, um abajur, a luz do celular, não sei o quê. Foi feito assim, o filme inteiro. E a gente tomou outras decisões também, por exemplo, uma equipe mais enxuta, enfim. A gente teve essa experiência e é muito interessante porque foi uma proposta criativa derivada de uma necessidade da produção, de uma realidade de produção. E isso, para mim, fez muito mais sentido, como diretor e produtora, pensar assim. E não pensar como muitos diretores, muitos roteiristas fazem. Na hora da criação, então, eu vou deixar as asas voarem até o sol. E aí, como Dédalo e Ícaro, você chega no sol, se queima, cai e dá tudo errado. Então, a gente não quis seguir essa proposta. Foi muito interessante. Assim, eu me senti muito mais cômoda, muito mais feliz. E foi muito interessante, né? Aí outra característica também que eu queria falar, que também tem a ver com essa trajetória, é que quando eu comecei a ter essas experiências, tanto na BD, como no Coletivo Vermelha, como no Coletivo Casa da Lapa, essas experiências mais horizontais, mais colaborativas, começou a fazer mais sentido para mim. No Meu Nome é Bagdá, a Rafa também é do Coletivo Casa da Lapa, né? Então, ela está muito mais tempo que eu, então ela tem uma vasta experiência, né, nessas ações coletivas. Então, nós duas trouxemos muito dessa experiência para o Bagdá. Então, foi um filme feito de uma maneira muito mais colaborativa do que qualquer outro filme que eu conheça que vem desses moldes clássicos, né? Porque muitos cineastas já há muito tempo fazendo, já de forma colaborativa, horizontal e tal. Então também isso tá no Meu Nome é Bagdá muito mais, né, essa mistura, sabe, entre um set mais clássico e essas práticas
dinâmicas mais colaborativas e horizontais, que é uma coisa que agora eu quero radicalizar no próximo filme e tentar fazer mais colaborativo, mais horizontal ainda. Vamos ver como é que eu vou manejar isso, né? E outra coisa também que faz parte, que também tem a ver com essa trajetória e que acabou influenciando no meu processo criativo, foi a experiência com o Coletivo Vermelha, porque a partir daí a gente começou a se dar conta de como nós tínhamos, né, enfim, como mulheres, mas acho que, enfim, toda a sociedade tem essa responsabilidade, e eu me coloco, né, essa responsabilidade como cineasta mulher de criar narrativas onde as mulheres estejam bem representadas, né? Tanto nos personagens e nas histórias, como atrás das câmeras. Então, Meu Nome é Bagdá é um filme, praticamente todo o elenco de mulheres, e boa parte, grande parte da equipe de mulheres, inclusive nas funções principais, inclusive na direção de fotografia, que é um lugar muito tradicionalmente ocupado por homens. Uma mulher utiliza um equipamento de filmagem. Um colete acoplado ao tronco se conecta a um suporte que segura a câmera em frente ao corpo da cinegrafista. Influenciando no meu processo criativo, né? Então, por exemplo, Bagdá, o Meu Nome é Bagdá, é um filme muito onde os personagens são muito coletivos, né? É um filme sobre uma skatista menina, mas é um filme também sobre um coletivo de mulheres que está em volta dessa skatista, né? E como... Nas cenas, vê-se a protagonista junto a outras garotas. Elas andam de skate em rampas e pistas. Para tentar diminuir as injustiças do dia a dia, né? Então, isso vem muito dessa experiência que eu tive, tanto na BD, como no Coletivo Vermelha, como no Coletivo Casa da Lapa, e que influenciou totalmente o meu processo criativo. Então, é muito interessante, né? Como a nossa trajetória acaba influenciando mesmo nos filmes que a gente faz, né? E mudando, né? Muito. Você acha que você está indo para um lugar, assim, de repente, acontece alguma coisa na sua vida e muda totalmente o seu foco criativo, né? E agora eu estou investindo muito mais nessas soluções, nessas propostas mais colaborativas. Infelizmente, isso é uma discussão que a gente tinha muito no Coletivo Vermelha. Infelizmente, boa parte das minhas referências até hoje é de homens, homens cineastas. Porque eu estava, inclusive, conversando um dia que eu dei uma entrevista para umas meninas que estão fazendo um TCC numa faculdade. Na faculdade, a gente só nos ensinam os diretores homens, né? São eles que estão nos livros de história, né? E são eles que são dados. E eu, por mais que eu não tenha feito faculdade de cinema, né? Como eu disse, eu fiz faculdade de história. Boa parte dos filmes que estão em cartaz são de homens. Boa parte eu li alguns livros de história de cinema. Boa parte dos diretores citados são homens. Então, vocês vão entendendo como as coisas funcionam. Não é que não existem mulheres cineastas, existem muitas, desde os primórdios do cinema até hoje, e fazendo coisas muito interessantes. Mas elas foram e são invisibilizadas. Por exemplo, a minha grande luta como mulher cineasta é não me esquecerem, não deixar que me esqueçam. Então, eu sou muito, assim, me convidam para alguma coisa, eu aceito, daí não. Aceito fazer documentário, aceito tudo, porque eu quero estar lá, em todos os lugares. E eu quero isso para todas as mulheres cineastas, assim. Eu, às vezes, até me convidam para falar coisas... Outro dia, até na TV Cultura, me convidaram para falar sobre a premiação do Oscar e tal. E eu, normalmente, eu não gosto muito de comentar sobre coisas que não são diretamente a ver com o meu trabalho e tal. Mas eu falei, não, eu vou falar, tem que estar minha carinha ali, porque pode ser esquecida, e eu não quero que nenhuma mulher cineasta seja. Então é isso. Então, eu vou falar das minhas influências, muitas são homens, mas eu ainda vou corrigir, estou corrigindo, mas é claro que uma das
primeiras influências é minha mãe e meu pai, porque eu acabei acompanhando, são meus pais, né? Porque eu acabei acompanhando muito a trajetória deles, né? No cinema, e não tem jeito. Antigamente eu tinha até um pouco de receio de falar isso, porque as pessoas tendem a comparar o seu trabalho com o trabalho dos seus pais e tal, e eu achava isso ruim. Mas hoje em dia eu gosto, eu falo, não, eu faço parte de uma tradição familiar, tá certo, fui influenciada mesmo, não tenho vergonha disso, é legal, que bom que eu tenho essa experiência, né? Então, eles com certeza foram uma grande influência, assim, toda vez que eu penso em um documentário, eu sempre penso nos documentários que meu pai fez, que até hoje são modernos e contemporâneos, e eu falo, não, se eu não fizer uma coisa minimamente próxima daquilo, não vale a pena fazer documentário. E os de ficção são muito influenciados também pelos trabalhos que minha mãe fez, isso assim, é mesmo e tal, e eu acho que hoje em dia eu posso dizer que eu tenho uma trajetória própria, mas muito influenciada pelo trabalho deles, né? Tata Amaral e Francisco César Filho. Procurem esses filmes que são muito bons, os filmes deles, e valem a pena. Para além disso, tem dois carinhas, três carinhas, quatro carinhas, né? Que realmente tem a ver, assim, eu toda vez que eu faço um filme, eu leio o livro do John Cassavetes, porque falou, cara... Vê-se um retrato em preto e branco de John Cassavetes, homem branco de cabelos escuros e curtos, usa um terno claro e gravata preta. Um cara que fazia filmes muito nessa pegada, sabe, com os amigos e do jeito que ele queria, e porque ele não tinha, pelo menos é o que ele diz no livro dele, ele tinha uma visão muito clara do que ele queria, mas ele estava muito aberto para colaborações dos atores, então ele estava sempre muito aberto. E ele sempre fala, era sempre tão difícil de arrumar dinheiro para os meus filmes, porque eu não queria uma coisa engessadinha. Então eu chegava lá, fazia um pitching, né, uma apresentação para algum possível patrocinador, e a pessoa sempre me olhava falando, mas esse filme não vai dar certo, não, isso não vai dar certo. Eu me sinto um pouco que nem ele, porque eu tenho, assim, um pouco de dificuldade de levantar dinheiro para os meus filmes. Eu sempre falo, eu acho que eu não vendo direito, né, as propostas, e depois dá tudo certo, mas é porque eu tenho um pouco esse jeito que eu vou descobrindo até o final o que eu quero fazer nos filmes. Eu não tenho uma certeza absoluta desde o começo. Então, eu me identifico muito com Cassavetes, e é um livro que eu leio toda vez. É um livrão assim grande, está em inglês, não está nem traduzido. Mas é um livro que ele fala sobre o processo criativo de cada filme. E como eu não fiz aula de cinema, é praticamente minha aula. O livro é um pouco que eu tive de formação teórica na área de cinema. Também tem os Irmãos Dardenne, né, que é uma dupla de diretores, são irmãos, né? Fotografia dos irmãos Dardenne, homens brancos, calvos e de cabelos grisalhos, usam ternos. E os irmãos Dardenne também têm um jeito, assim, eu até fiz uma amostra de cinema, passando todos os filmes da carreira dele, fui curadora dessa amostra, de tanto que eu gosto dos filmes dele, que são muito políticos, assim, que eles também têm uma proposta, eles também têm, assim como o Cassavetes, o Dardenne tem, e eu, não querendo me comparar a eles, mas enfim, nós três temos uma característica em comum, pelo menos, que a gente pensa muito o modo de produção e o processo criativo de maneira conjunta. E os Dardenne, no começo da carreira, eles sofreram muito, eles fizeram 2 longas muito ruins, que eles odeiam, e eles culpam muito a maneira como eles filmaram a produção, não a produção, os profissionais, mas o modo como a produção foi pensada. Eles culpam muito isso. Eles falam, não, a gente tinha que... Era muito hierarquizado e não sei o quê. E eles, enfim, têm uma formação mais de esquerda, então para eles fazia muito sentido fazer um set menos cheio de hierarquia e tal. Eles sempre trabalham com a mesma equipe. A gente tem muito essa característica em comum. No caso, eu acabei me influenciando muito por eles,
Nesse aspecto a gente pensa muito parecido, assim, que o jeito como você filma tem que estar de acordo com o que você quer fazer criativamente, né? E aí, um pouco fugindo dessa regra aí de aliar produção, modo de produção e processo criativo, tem o Ken Loach, que é um diretor britânico. Fotografia em preto e branco de Ken Loach, sorrindo. Ele é um senhor branco de cabelos grisalhos e medianos, tem o rosto marcado por rugas. Muito clássicos, são melodramas e tal, mas ele tem um posicionamento político que é muito parecido com o meu. Então eu acabei me influenciando muito por ele. Na verdade, eu acho, inclusive, que eu fiz cinema e muito pensando, nossa, se eu fizer algum filme minimamente parecido com os filmes que o Ken Loach faz, eu já estou feliz, assim, eu gosto muito dos filmes dele. E tem um filme que eu também sempre vejo antes de fazer qualquer filme, que é o Kids, do Larry Clark. Retrato de Larry Clark, senhor branco, calvo e de cabelos brancos, usa óculos escuros. Sobre skate, né? Apesar deles serem bem diferentes. Mas especialmente o Kids, apesar dele ser um pouco moralista na abordagem da juventude, ele é um filme que conseguiu captar um pouco um espírito da época. E isso eu acho muito interessante no filme, o modo como ele filma. Ele, enfim, contratou atores não profissionais, e eu trabalho muito com atores não profissionais. No Meu Nome é Bagdá, boa parte do elenco é composto por atores não profissionais, então são skatistas que a gente encontrou nas pistas de skate de São Paulo, que a gente trouxe para o filme para atuar. E eu acho que, de alguma maneira, não querendo também comparar, porque o Kids foi um filme muito emblemático na época, né, nos anos 90. Eu vi, inclusive, eu tinha a mesma idade que aqueles adolescentes do filme. Mas o Bagdá, de alguma maneira, conseguiu captar um espírito, eu acho, desses tempos, porque fala dessa juventude do skate de hoje em dia. E os atores e atrizes que fizeram o filme são do skate, de verdade. Assim, e eles trouxeram muito para o filme, né? Então eu acho que a gente também conseguiu, de uma maneira, captar esse espírito dessa juventude. Assim, espero. Eu acho que sim. E para citar pelo menos uma mulher, eu acho que uma influência para qualquer pessoa, homem, mulher, não binário, é a Agnès Varda, que é uma cineasta francesa e que também fazia filmes. Fotografia de Agnès Varda, senhora branca de cabelos curtos de coloração vinho, usa uma blusa roxa e colar prateado. Clássicos, fazia filmes onde era só ela e uma câmera. Então era uma cineasta muito livre e que não parou de fazer filmes, e que ela respirava o filme, né? Ela fez muitas coisas. E ela é genial, ela é maravilhosa, ela é perfeita. E ela, enfim, também é uma influência muito grande para mim. E claro, as cineastas brasileiras todas acabam sendo uma fonte de inspiração muito grande para mim, por ser mulher cineasta. Naomi Laerte, Suzana Amaral, Lili Café, enfim, tantas mulheres importantes do brasileiro que merecem ser vistas e lembradas e convidadas para falar. Então, é um pouco isso, assim, eu acho que das minhas experiências que eu consigo lembrar agora. Contei um pouco da minha experiência, que eu acho que ela, por um lado, ela é muito dentro da curva e, por outra, muito fora da curva. Primeiro, porque eu não fiz faculdade de cinema, eu acho muito legal, eu sou super a favor de todo mundo fazer faculdade e ter um estudo formal, eu acho que é interessantíssimo. Mas, por outro lado, eu tenho essa característica que eu não fiz faculdade de cinema e consegui fazer cinema assim mesmo. É lógico que eu venho num lugar muito privilegiado, que é de ter pais cineastas, isso me ajudou muito, mas também tem uma característica no fazer cinema que, ainda que você faça faculdade, você vai aprender mesmo fazendo. E vocês que estão na escola, e hoje em dia que a gente tem tantas facilidades, né?
Por exemplo, você pega um celular desse Android, você faz filmes. Então, assim, não tem jeito de aprender a fazer cinema sem fazer cinema. O estudo teórico é muito importante, mas o prático seguramente é tão importante ou mais. Então, e eu aprendi fazendo. Eu não fiz faculdade de cinema, aprendi fazendo. Então, eu acho isso interessante. Assim, para quem está me escutando e pensa em fazer cinema, eu falaria, se junta aí com uma galerinha e faz o que dá para fazer. Por exemplo, as meninas do skate, os meninos do skate fazem filmes incríveis, filmes mesmo, não só filmando as manobras de skate, mas fazem coisas criativas com o celular, né? Então, e depois posta lá no Instagram, nas redes sociais. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante de usar ao nosso favor, principalmente para quem está interessado em se aprofundar nessa linguagem, né? E outra coisa, assim, que eu acho que sempre quando você está se formando é importante ter em mente é que tipo de narrativa a gente está construindo, né? Por exemplo, existe uma narrativa hegemônica que a gente que está pensando sobre isso considera ela muito danosa, porque é uma narrativa que só oferece um ponto de vista. Boa parte dos filmes feitos hoje em dia ainda são feitos por uma equipe, né, por um diretor e uma equipe majoritariamente de homens, então tem mais homens do que mulheres fazendo filmes, mais homens e mulheres brancos fazendo filme, e a maior parte das pessoas vem de uma classe social mais favorecida. Esse é a hegemonia do audiovisual no mundo. Existem muitas... por que isso é ruim? Isso é ruim, primeiro, porque você não está dando conta da diversidade que existe no mundo, né? A maior parte mais de 50% da população mundial é de mulheres, né? No Brasil, mais da metade é de pessoas negras. Então, por que essas pessoas todas não estão ocupando esses lugares do audiovisual e de outros lugares também, né? Então, tem isso, né, que só está sendo dada a oportunidade para pessoas que são minoria. E também, aí eu acho também tão ruim quanto a gente está sendo exposto a apenas um ponto de vista, sendo que a gente tem na sociedade uma diversidade absurda de pontos de vista. Isso gera uma riqueza muito maior. Então, eu acho que quando a gente entra para essa área do audiovisual, a gente tem ainda uma dupla responsabilidade, porque a gente está criando narrativas que vão influenciar como as pessoas pensam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as narrativas que a gente está criando. E por isso a importância da gente pensar em narrativas contra-hegemônicas, no sentido de mostrar a diversidade, batalhar para a diversidade de pontos de vista, para a diversidade de profissionais exercendo as funções. E não ter um ponto de vista, dar oportunidade só para um tipo de pessoa, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que quem está querendo entrar nessa profissão tem que ter isso muito em mente. Que narrativa que a gente está criando? E para quem? E com quem? Né? Isso é importante. E contra o quê? E temos que fazer contra também. Então, isso eu acho importante também ter em mente. E eu acho que é isso, assim, basicamente, que dá para falar rapidamente. Bom, dá para falar por muito tempo, mas eu acho que são duas coisas importantes, assim, né? Para quem está querendo entrar no audiovisual. E por último, e muito importante, eu não teria feito tantos filmes na minha vida. Boa parte das pessoas da minha geração e das gerações que estão vindo não conseguiriam fazer cinema se não fossem as políticas públicas e se não fossem as faculdades públicas. Eu não teria feito filme, eu não teria feito cinema, eu não teria tido emprego desde que eu comecei a minha carreira, se não fossem as políticas públicas, se não fosse o Estado investindo no cinema, e o Estado investindo na diversidade do cinema, regional, na diversidade dos projetos que estão sendo contemplados, e as faculdades públicas entram
de maneira importante a compor esse quadro de diversificação do audiovisual. Sobre a imagem de Caru, surge uma caixa de texto de fundo azul com uma pergunta feita por @JoanaTechian. Qual é a parte que você mais gosta dentro desse ramo? Como é lidar com as críticas sobre sua profissão? A caixa de texto se fecha e a imagem de Caru volta a ocupar todo o espaço. Sabe, quando você tem a ideia, faz um argumento, escrever o roteiro eu já acho mais chato, mas bolar todo o projeto eu gosto muito, que é um trabalho até meio de produção. Né? Tem produtores mais criativos que fazem isso, levantam o projeto, eu quero fazer um filme sobre isso, aí contrata um diretor, contrata um roteirista, contrata equipe, tudo, e depois... Mas eu acabo me envolvendo muito nos projetos e não consigo só ser produtora, e aí eu dirijo, escrevo, faço tudo, mas a parte que mais me dá prazer é esse comecinho, assim, bolar esse projeto e depois concretizá-lo, né? Mas, assim, eu adoro dirigir, adoro também. É que o set de filmagem, às vezes, é muito cansativo. Então, às vezes, me dá preguiça. Mas, assim, também filmar. É uma parte que, enfim, eu acabo me envolvendo muito nos projetos e aí, quando eu estou pensando no projeto, eu já penso como eu vou dirigir. E aí não consigo muito não fazer essa parte da direção que eu amo, mas que é bem cansativa. E em relação às críticas, eu acho que a parte mais difícil assim, do trabalho é você lidar com as críticas. E elas vêm aos montes. E com as redes sociais, então, vem críticas que as pessoas perdem a vergonha de falar e falam coisas muito duras para você. E você fica, nossa, como é que eu vou lidar com isso? Eu não tenho muito uma receita de bolo, assim. Eu faço filmes desde 2008, mais ou menos, então 12 anos. Eu posso te dizer que agora eu estou começando a não me deixar abater pelas críticas e pelos nãos, porque a gente recebe muito não também, e não personalizar. Tipo, não é uma crítica contra mim, não é um não para minha pessoa, mas é uma crítica contra o filme, e são visões de mundo que se chocam, são pessoas que pensam diferente de mim, são pessoas que trazem aspectos interessantes que eu não tinha visto. Eu também estou começando a entender a crítica construtiva, né? A famosa crítica construtiva, né? Te faz pensar, te faz mudar de caminho, também são legais, né? Então, é com amadurecimento, amadurecendo profissionalmente, pessoalmente, você consegue lidar melhor com as críticas. Mas no começo da carreira é muito difícil, porque parece que a pessoa está falando mal de você, assim, é horrível. Mas agora eu já aprendi um pouco, inclusive às vezes achar uma besteira, falar, não, a pessoa não entendeu o filme, o que vai fazer? Não é culpa minha, né? Eu fiz o filme, agora a pessoa que entenda. Mas é um pouco assim, mas vem com a idade. Surge uma caixa de texto de fundo azul com a pergunta feita por @LucianaDeCarvalho_. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou ao se tornar produtora por ser mulher? Como essa dificuldade te ajudou a elaborar o filme? Como eu venho de pai, família cineasta, e eu sempre fiz os meus filmes com a minha produtora, então eu sempre escolhi a equipe, eu sempre tive liberdade para fazer o filme como eu queria, não sei o quê. É engraçado porque dentro do set eu nunca senti que eu estava batalhando mais por ser mulher, batalhando mais por ser respeitada por ser mulher. Eu tive a sorte, mesmo quando eu estava trabalhando com homens, de ser muito respeitada dentro do set. Mesmo quando eu não sabia nem o que eu estava fazendo, porque o primeiro curta que eu fiz, eu vou ser bem sincera, eu não sabia nem que horas eu tinha que falar ação nem corte. Eu falava assim, gente, será que tá na hora certa? Mas eu sempre deixei isso claro também, eu nunca menti a experiência que eu tinha. Quando eu cheguei no set do Assunto de Família, a equipe inteira sabia que era meu primeiro curta, que eu não tinha feito faculdade e que muitas vezes eu não sabia o que estava acontecendo. E eu falava, não tinha vergonha,
e mesmo assim as pessoas da equipe me respeitaram. Mas eu acho que isso tem muito a ver, porque eu também era produtora, eu também estava contratando essas pessoas, e também eu tive a sorte de trabalhar com pessoas muito legais, muito profissionais e muito respeitadoras, né? Mesmo quando eram homens, me respeitavam muito a minha experiência, o que eu tinha para colaborar como diretora nos filmes. Né? Então eu não senti assim, nunca muito uma dificuldade específica por ser mulher. O que eu sempre intuo, que aí sim eu enfrento como dificuldade por ser mulher, é na hora de acessar os fundos. Porque isso é a Ancine, né, que é a Agência Nacional de Cinema, há alguns anos fez uma estatística, né, para entender qual era o cenário da desigualdade de gênero e raça no audiovisual. E uma das pesquisas mostrou que as mulheres têm menos acesso aos fundos públicos, privados, então, muito mais, mas inclusive aos fundos públicos. Então, eu intuo daí que a minha dificuldade de acessar os fundos vem dessa realidade estatística, né? E porque, por mais que eu tenha tido bastante sorte, privilégio, enfim, de ter feito muitos filmes e todos eles com fundos públicos, eu ainda acho, assim, eu vejo que muitos colegas meus, homens, que começaram na mesma época que eu, estão filmando muito mais. E eu podia dizer que isso era uma coincidência, que isso era porque eles são mais capazes que eu. Mas quando você olha para as estatísticas, você entende que não é bem assim, que existe um sistema que favorece os homens em detrimento das mulheres. Então isso eu intuo, eu não tenho como provar, mas eu intuo. E dentro das estatísticas, sim, isso pode ter acontecido. Por exemplo, eu com essa trajetória que eu tenho, que não é uma trajetória ruim, eu nunca fui convidada por uma grande televisão para dirigir nada. E eu tenho amigos que sim, dirigindo menos filmes que eu, sim, foram convidados a dirigirem séries e filmes comerciais e não sei o quê. Vocês podem dizer, Caru, isso é porque eu não estou duvidando e colocando o talento deles em questão. Mas por que isso acontece? Não acontece só comigo. Eu não vejo tantas mulheres dirigindo séries para grandes emissoras, para a cabo ou abertas, né? São poucas, então eu nunca acho que isso é muito por acaso. Então, nesse sentido, sim, eu intuo que eu enfrento dificuldade por ser mulher. Mas no set, assim, não. Nunca tive que provar nada a mais porque eu era mulher. Pelo menos não senti isso. Surge uma caixa de texto de fundo azul com uma pergunta feita por @JoanaTechian. Qual a maior mudança no mercado audiovisual que você tem notado ao longo dos últimos anos? Como essa mudança te incentiva e contribui para o seu trabalho? Mudou vertiginosamente e radicalmente, assim. E é o que eu disse. Isso tem a ver com política pública. Porque é isso, quando meus pais faziam cinema, era um bolinho assim, de gente que fazia cinema, e muitos vindos de lugares muito privilegiados financeiramente, assim, que é o que possibilitava essas pessoas a fazer cinema. Porque você não tinha política pública, você não tinha essa diversidade de coisas que hoje em dia se pode fazer dentro desse lugar do audiovisual. Então mudou muito, assim, muito. Desde que eu comecei em 2006, 99, foi quando eu comecei fazendo mostra, não sei o quê. Até hoje, mudou radicalmente. Assim, as inúmeras possibilidades que você tem para fazer dentro do audiovisual. Você pode trabalhar na TV, porque teve essa lei das TVs pagas, né? Você pode trabalhar no cinema, porque a Ancine veio com muito dinheiro para investir no cinema, e a SPCine também, né, que é a agência municipal, e o Estado também, sempre, né, investiu no cinema. Então, nas várias áreas do cinema. Então, você tem faculdades. Quando eu fui prestar vestibular, você tinha 3 faculdades de cinema. Hoje em dia você tem um monte, cursos e não sei o quê. Então, assim, mudou muito. E a diversificação. Hoje em dia você vê pessoas
oriundas de diversas classes sociais, de diversos lugares de fala, fazendo cinema. Você tem um movimento grande de mulheres indígenas e homens indígenas fazendo cinema. Você tem muitos homens e mulheres trans fazendo cinema. Você tem muitas pessoas oriundas de escolas públicas fazendo cinema. Você tem um movimento incrível de mulheres negras fazendo cinema, de homens negros fazendo cinema. É claro que ainda é muito injusto. O audiovisual não alcançou um lugar de justiça. Mas, assim, é indiscutível a mudança no mercado. Assim, como diversificou muito mais, desde que eu comecei, hein? Há 12 anos atrás até agora. Se comparar com outras épocas, aí nem se fala. Isso tudo é produto de política pública. Surge uma caixa de texto de fundo azul com uma pergunta feita por @Gabi_Cócio. Você acredita que a pandemia terá impacto na estética e na forma de produção de conteúdos audiovisuais a longo prazo? Eu tenho trabalhado muito nesses roteiros que eu tenho feito, eu não estou muito envolvida nas discussões que as diversas associações estão tendo, né, sobre o futuro do audiovisual. Eu não sei o que eles estão conversando. Mas, desde o meu ponto de vista, eu acho que esteticamente, sim, eu acho que muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar porque eu acho, por exemplo, com a crise, né, que vai vir, que já chegou, a gente vai ter que aprender a filmar com muito menos dinheiro, e é isso. Isso muda a estética, não tem como. Você é obrigado a mudar a sua estética. E eu acho que muita coisa vai ser feita em casa, com um celularzinho, né? Dessa maneira, né? Online e tal. Muito conteúdo a gente vai perceber que não precisa sair de casa para fazer, que você pode fazer dentro da sua casa. Isso eu acho que vai mudar muito. Em relação ao mercado, o mercado vai sofrer muito com a crise, já está sofrendo. Enfim. Isso a gente vai ter que se preparar para isso. Mas, por exemplo, coisa que eu acho que vai mudar muito é a aglomeração. Então, a gente vai entender que tem muita coisa que não precisa juntar todo mundo num lugar só, que pode separar, que pode fazer em casa. Eu acho muito perigoso essa coisa de fazer em casa, porque não é todo mundo que tem condição, internet boa, silêncio em casa, não sei o quê, não é todo mundo. Mas tem coisas que sim, que você pode dizer para uma produção, olha, eu prefiro começar essa etapa na minha casa. E depois eu vou para um set e tal. Então, acho que muita coisa vai mudar. A gente vai ter que, por um tempo, até conseguir uma vacina, uma cura, um tratamento, vai ter que se adaptar muito, né, a esse contexto. Surge uma caixa de texto com o fundo azul com uma pergunta feita por @lu.belotti. Quais foram as obras que mais te influenciaram como cineasta, não só filmes, como livros, música e etc? Cada filme que eu faço, eu sempre comparo a uma música, ou a um ritmo, ou a uma banda, não sei o quê. Então, eu sei lá, o De Menor eu sempre falo que é um filme meio rock independente, assim, sabe? Aquele rockzinho dos anos 2000, assim, que eu gosto muito. Tipo, eu falo, ele é meio Pixies, assim, sei lá. E o Meu Nome é Bagdá é um filme totalmente punk rock e tal, e assim, 1, 2, 3, 4 e vai. Então, eu acho que música, para mim, é o que mais me influencia em tudo, assim. E aí, eu gosto tanto de música que eu nem sei assim, que citar, mas cada filme tem uma música, cada filme tem um ritmo com o qual eu comparo, assim. E obra, é engraçado, por exemplo, o De Menor, a gente, quando eu estava conversando com o diretor de fotografia do De Menor e a diretora de arte, eu conversava muito, a gente se influenciou muito por fotógrafos contemporâneos, assim. Agora eu não vou lembrar o nome, porque eram muitos, mas, por exemplo, eu lembro do Jacó, né, que é o diretor de fotografia do De Menor, ele falando, nossa, é muito engraçado que a gente não viu um filme para compor a proposta visual do De Menor, a gente só vê fotógrafos e fotógrafas. Então, varia muito, assim, de obra para obra varia muito as influências, assim.
O Bagdá, por exemplo, eu falo, gente, é um filme totalmente punk e enfim, quando eu era mais jovem, eu vi muito punk rock, né? E foi uma influência muito grande para mim, inclusive filosoficamente, do it yourself, faça você mesmo, né? Toda essa ideologia assim, do punk acabou me influenciando muito. E o Meu Nome é Bagdá foi muito isso, assim, um pouco você não querer ter controle sobre tudo, de você seguir muito a intuição, né? Eu acho que o punk segue muito a intuição, porque a maioria das pessoas no começo de carreira não sabe tocar, então vai lá, pega a guitarra e fala, não, vou fazer uns acordes aqui e vai dar certo, entendeu? Tem uma crueza, né? Assim, que eu acho que o Bagdá tem muito, sabe? Uma energia, assim, muito punk rock. Eu acho que você tem que estar conectado com o mundo, né? Porque você vai dialogar com esse mundo. É um diálogo muito direto, é um diálogo muito intuitivo, né? Então você tem que estar conectado com o mundo. Então eu acho que é muito importante, por exemplo, não só ouvir música clássica, sei lá, X, mas ouvir tudo o que está acontecendo, assim, tá muito conectado com o mundo. Então acho que é importante para uma pessoa que quer ser cineasta realmente se mergulhar nas artes visuais, assim, nas artes cênicas, ler muita peça de teatro, ir muito ao teatro. Eu não vou tanto ao teatro, mas é uma coisa que eu acho que faz falta. Ler muito, tudo que puder. Ouvir muita música. E também estar conectado com o entorno. Por exemplo, eu conheço muitos cineastas que acabam ficando muito encerrados no mundo do cinema. Então, a boa parte dos amigos é do cinema, boa parte dos lugares que vai do cinema. Eu, muito particularmente, acho isso um erro, porque um cineasta, ou qualquer artista, tem que estar em todos os lugares, né? Você tem que ser amigo de todo tipo de pessoa. Porque é isso, você vai fazer um filme filmes que vão dialogar com todas essas pessoas. Você não vai fazer um filme que dialoga só com seus amigos cineastas. Então, a gente tem que estar muito conectado. Aí eu acho que qualquer artista tem que estar muito conectado com o entorno. É claro que você tem grandes artistas reclusos e que fazem obras incríveis. Mas, em algum momento, essas pessoas se conectaram com o entorno. Né? Então, também é uma obrigação ser assim, cada um de um jeito. Mas eu acho que a gente tem que estar conectado com tudo e tem que ser influenciado por tudo. Para quem está querendo seguir essa carreira, é isso. Mergulha no mundo, no mundão. Se der para viajar, viaja o mundão inteiro. Se não der para viajar no mundo inteiro, viaja para onde der. Viaja para sua cidade, mas viaja. Outro dia um cineasta conhecido estava falando, que eu concordo com ele. O cineasta é sempre um estrangeiro. De algum jeito é um estrangeiro. Então a gente tem que viajar, né? Por todos esses mundos. A gente pode viajar de mil jeitos, viajando mesmo, ou lendo, ou vendo música, ou vendo filme. Vendo filme é muito importante, vendo filme. Eu acho que entrar numa faculdade é interessante, mas não entrar numa faculdade não é o que vai te impedir a fazer cinema. Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio CPFL Energia e Bradesco. Realização TV Cultura, Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo.